Ora, cá estamos novamente aqui com os nossos contrafatos. Não há argumentos. E hoje vamos voltar novamente a falar um bocadinho do nosso amigo Trump. Temos também o nosso amigo Russell Brand. É verdade. E, claro está, vamos falar de uma coisa completamente diferente. Variar. Lobos. Fiquem atentos. Vamos variar. E cá estamos nós hoje, de fato. Alguém hoje veio de fato. Eu quase. Só me falta a gravata, mas ainda não consegui trazer o fato completo. Na última semana andámos aqui entre facto e fato. Eu disse, então hoje levo um fato para fazer jus ao nome. Nós temos de trazer aqui a Dona Iana, ela que é a especialista no que diz respeito à língua portuguesa, para nos explicar o porquê tirar o nosso C do facto. Mas pronto, tudo bem. E de outros sítios também. Sei de muitos lados que tiraram. Muitos outros sítios. Bom, nós temos aqui alguns tópicos de conversa. Hoje vamos fazer aqui uma brincadeira depois no fim, é onde vamos buscar umas notícias mais atuais do que se está a passar. Não quer dizer que esta primeira notícia não seja atual. E parece que vai continuar a ser atual durante uns tempos. É isso que eu ia dizer. Isto vai ser atual e vai continuar a ser atual, porque o nosso amigo, grande amigo Trump, dá-nos sempre muito a falar. Sim, aquilo que vamos trazer hoje tem mais a ver não tanto com as tarifas em si, quanto é que é, se é 10%, se é 15%, se é 20%. Acho que isso já foi escalpelizado suficientemente nas notícias, bocadinho. E continuamos a não perceber. Porque eu acho que nem o Trump percebe. Mas... Sim. Não, o que está fora do acordo do SMCA, o antigo NAFTA, está fora e por enquanto... Gostaste da lista que ele trouxe no outro dia? Gostei. A lista trazia uma lista... E aquela história dos pinguins também, sim, aquela ilha que não é habitada, mas pronto, pode fazer parte de uma... Eu acho que se calhar os pinguins vão, não sei, produzir qualquer tipo de claro que houve logo matéria-prima. Montes de memes por aí engraçados sobre isso. Portanto, em vez de... Mas voltando à seriedade da questão, em vez de falarmos um bocadinho tanto das taxas, vamos falar de outras ideias. Para mim, uma das coisas que ressalta é esta ideia do Trump de fazer reviver a indústria nos Estados Unidos, portanto, o processo de fabricação ser interno e pelo menos, se não houver para aí uns grandes assuntos escondidos para esta gaveta, que ele esteja cá às segundas intenções, essa parece ser a grande intenção dele, mas foi uma promessa política, né, de trazer as fábricas para os Estados Unidos novamente. Sim. Mas não sei se fará muito sentido, quer dizer, numa ótica de... Há muitos economistas a defender que, ponto 1, trazer fábricas porque vão trazer muitos empregados, aquelas fábricas de milhares de empregados a saírem e a entrarem. Hoje em dia, com o uso dos robôs na produção, fábricas que levavam milhares de pessoas agora levam centenas. Exato, mas depois também, e nós já falámos um bocadinho disto em off, que foi, tudo isto é tudo muito bonito, a criação de fábricas novas e todas estas coisas, mas tudo isto leva tempo. Claro. E é isso que existe aqui um certo ponto de interrogação de como é que isto vai tudo funcionar se, por exemplo, para produzires uma fábrica ou para pôr-se tudo em andamento, precisas de pelo menos 4 a 5 anos para pôr-se tudo a andar. Quer dizer, nessa altura, Trump, em princípio, já não está em poder. E não o que é que vai passar? E além disso, tens que hoje em dia os processos de fabrico estão globalizados, ou seja, não é que tu consigas deter tudo, vais conseguir, se insistir nesta política, mas conseguir ter tudo num país. Quer dizer, a globalização levou a que se produza, e já falámos sobre isso, íamos falar de uma peça aqui, uma peça ali, depois a peça vem ao Canadá, leva uma pintura entre aspas, depois vai montar não sei. Portanto, há uma globalização tão grande que o processo de reter o processo de fabrico num só país é complicado. Isto por economias de ganho, não é? Em termos de custos. Mas para mim, eu me focava era no exemplo de que nós nos anos 60, 70, 80 deslocalizámos a produção. Eu não sei se tu te lembras, eu lembro de dizer assim, pegar nisto, made in China, made in China, e na altura, hoje em dia é normal, mas na altura era assim um bocado assustador e metia confusão. Porque é que isto é tudo à China? Estamos a ser invadidos, era aquela expectativa. Mas o que é certo é que, ponto 1, o mercado decide, se o produto não for bom, as pessoas não compram, não é? Eu lembro de comprar uns agrafadores, estamos a falar de há 30 anos ou 40.
uns agrafadores que aquilo partiam à primeira e, portanto, deixei de os comprar. Era isso que eu ia dizer. O problema que havia anteriormente também era esse, é que era made in China, mas era com muito pouca qualidade. Que evoluiu. O que hoje em dia já não é o caso. Já não é o caso. Mas além disso, é assim, eu lembro que se conseguiu deslocalizar, especialmente as grandes empresas, as produções para a China e para aqueles países ao lado. Primeiro foi China, agora já é um bocadinho montes de países asiáticos sem ser a China. Conseguiu-se deslocalizar a produção para lá. Aparentemente aquilo parecia o fim do mundo europeu e americano, que era, as fábricas estão a fechar, milhares de desempregados, isto vai ser muito mau. O que é certo é que passado 20 anos ou 30 anos, onde estavam os Estados Unidos? Na liderança mundial. Pois. Porquê? Porque o que nós estamos a falar é deslocalizar produção em massa, ou seja, onde há uma mão de obra intensificada. E geralmente essa mão de obra é mal paga. A mão de obra nos países asiáticos é muito mal paga. Na Europa e especificamente nos Estados Unidos começou-se a especializar. E, portanto, quando nós falamos de que perdemos fábricas, ganhamos em inovação, ou seja, em tecnologia. E, portanto, obrigou-se os países ocidentais a dominar a parte que mais proveito traz na inclusão de um produto. Como, por exemplo, vamos supor que esta caneca custa a fazer $10, por mero exemplo, não é? Sim. Mas é feita na China ou nos países asiáticos porque é possível fazê-la por $10 devido, essencialmente, a não haver direitos, direitos sociais, não haver proteção dos empregados, os salários são baixos, mas depois o que é que nós fazemos? Nós compramos por 10 e o ora cá estamos, está aqui o ora cá estamos, chega aqui, mete um selo e toda a gente quer comprar a caneca do ora cá estamos, mete-lhe mais um produto, mete-lhe mais uma apresentação em termos de marketing, exato, faz as publicidades e vai vender por 100. Ou seja, aqui ganham-se $90. Não foi a produção, não foi o fabrico em si que trouxe valor a este objeto, foi o resto. E, portanto, onde é que os Estados Unidos se situaram? E a Europa também, mas especialmente os Estados Unidos, situaram-se a montante da produção. A produção fica, desculpem-me o termo, para os países mais pobres, okay? que precisam de mão de obra intensa, fica para eles ganham 10, mas nós chegamos aqui, metemos a marca do ora cá estamos, que é conhecida, que é não sei o quê, toda a gente compra por 100 e ganhamos 90. Porque o grande problema que existe aqui com toda esta teoria de trazer a mão de obra para a América, tudo bem, mas este produto passa a ser não 10, mas passa a custar 50, depois adicionando os tais custos, porque esses vão ser os mesmos, quer dizer, essa tal caneca passa a ter um custo 2, 3 vezes maior. E aqui é a questão, mesmo com uma tarifa de 50%, o produto que é feito fora dos Estados Unidos, vamos ver até que ponto poderá ser competitivo ou não, quando tu quiseres fabricar este produto nos Estados Unidos. Vamos ver, há direitos, não é? Não é um país, pelo menos não é até agora, né? Um país de lacaprina que se faça tudo de qualquer maneira. As pessoas fazem greve, as pessoas vão para a rua, fazem manifestações, o poder cai, porque é político, não é uma ditadura, pelo menos por enquanto, e portanto, tudo isto envolve questões sociais muito, muito mais graves. E o produto começa a ficar muito mais caro. Não é possível comparar uma produção de um produto nos Estados Unidos com por exemplo, a zona asiática. Mas eu gostava de focar assim, que mesmo que fosse possível produzi-lo mais barato, estaríamos a deslocalizar a parte que interessa, a parte dos serviços, que é a parte que realmente neste momento significa mais nas economias ocidentais, a marca, o poder da marca, o poder do marketing, a deslocalizar para esses países, ou seja, eles como deixam de conseguir produzir e exportar, vão ver, as pessoas não vão ficar a olhar para o papagaio à espera que caia qualquer coisa do céu, não é? Os países vão tentar arranjar saídas para a crise. Se calhar o que isto vai fazer é com que esses países, já ao não conseguirem produzir, vão se afirmar naquilo que até agora o mundo ocidental tem sido forte e tem levado a liderar o mundo, que é precisamente, lá está, outra vez, o marketing, as marcas, a inovação, e o que é que vai acontecer provavelmente ao fabricador nos Estados Unidos no âmbito de uma proteção governamental. Eu posso fazer esta caneca de qualquer maneira, posso fazer sem qualidade, posso fazer que se vai quebrar depressa, porque não quero saber, porque o meu mercado está garantido.
há tantas O barreiras. consumidor, dessa forma, não tem escolha, não tem como escolher, porque se todos os produtos forem feitos no próprio país, não há outra escolha. E com tarifas muito elevadas, se quiseres a escolha outside, a escolha de fora, se for com tarifas muito pesadas, este produto é sempre mais barato internamente. Mas agora também fica a questão no ar, será que isso não dará depois, de certa forma, a que aconteçam mercados paralelos e ilegais, não é? Porque aí depois, tal como tudo na vida, há sempre uma forma, há alguém que inventa sempre uma maneira de trazer os produtos para o país, de formas ilegais. Quer dizer, isto pode estar depois a criar aqui um problema, outro problema que não existia. Outro problema em cima do problema que Exatamente, é um problema em cima do né? outro. Isto é... sim, é o contrabando, Exatamente. o que Porque o hoje público acontece. quer. Porque o público vai querer por exemplo, um melhor produto ou uma escolha de produto. Exatamente, eu lembro de há bocado estar a falar no agrafador que custava 5 tostões, comparado com os agrafadores bons, porque eu trabalhava, né? Já na altura trabalhava com papéis, e quando ia experimentar aqueles agrafadores, aquilo comprava um, aí aos chinês na altura, Mas compravas um, já não compravas o segundo. se calhar comprava o segundo, já não comprava o terceiro, não é? Pronto. Este teve azar, vamos lá experimentar o segundo, e aqui, outra vez, mais meia dúzia de agrafadelas e lá ia o produto embora. E, portanto, havia uma terceira opção que seria comprar um produto bom que ia durar X tempo. E, portanto, o mercado encarregou-se de dizer aos chineses, ok, venham de lá com um produto barato, mas comecem a fazê-lo bem, Exato. porque, de repente, nós deixamos de comprar. Sim, porque o preço, o elemento preço não é o único num produto, não é? Pois, a qualidade, eu acho que a qualidade ainda é superior, mas pronto. E continuando, o que é que temos mais aí? Pronto, isto anda muito à volta desta questão das tarifas, qual é o efeito que as tarifas fazem, e eu gosto sempre de dizer que, em relação às tarifas, há uma visão que é muito clara. Proteccionismo não ajuda um país a desenvolver. O proteccionismo vai fazer com que as empresas não apostem na inovação, não apostem... Porque, por exemplo, o Trump diz, ok, nós vamos por tarifas, vocês vão passar um mau bocado, mas nós vamos dar X milhões para vocês investirem na inovação, na tecnologia. As empresas não investem, e esta discussão já foi muita vez feita também em Portugal e tudo. As empresas, o empresário, tu não investes porque o Estado ou o Governo te diz, toma lá 10 milhões. Não investes. 10 milhões és capaz de investir, pronto, mas eu investia, mas as grandes empresas olham essencialmente para o mercado, há compradores, há competição, há compradores, temos que inovar, senão perdemos o comboio. Exato. O que o proteccionismo faz é ao contrário, toma lá milhões, está ganho. Não é preciso fazer muito mais. Para que é que eu vou investir num departamento de investigação? Para que é que eu vou investir em inovação se o Governo me está a dar dinheiro para eu ser rentável e conseguir ao final do ano pagar ordenados, pagar custos e ainda levar uns X milhões para casa? E, portanto, estou altamente contra esta coisa do proteccionismo, com esta coisa das tarifas e com os efeitos secundários das tarifas, porque o resto do mundo não está a dormir. E está a reagir. Exatamente. E o resto do mundo está a reagir. E está-se a tornar um bocadinho irrisório esta forma de vocês estão a reagir às nossas tarifas. Claro, qualquer outro país que está a ser agora colocado tarifas tem que reagir. E eles dizem, se tu reagires, nós reagimos ainda mais. Isto agora tornou-se uma brincadeira. E eu acho que aí é que não há sentido, não é? No que diz respeito à percentagem de tarifas que foram colocadas em diferentes países. E repara, se os outros países, os outros blocos económicos, forem um bocadinho inteligentes, e eu acho que estão a ser, a China já está a esfregar as mãos, a Europa está com algumas atitudes que me parecem lógicas, apostarem nas tarifas, naquilo em que mais dói ao Estado americano, ok? Porque é assim, se nós não podemos ser hipócritas, as tarifas vão fazer mal aos Estados Unidos, nós também pomos tarifas. Então, espera aí, também estamos a fazer mal a nós próprios. Funciona para os dois lados. Claro. Portanto, ao incidir as tarifas, é incidir naquilo que mais pode magoar o inimigo, entre aspas. Okay? E começar lentamente a sobreviver a esta parte, porque, entretanto, lá está o governo canadiano, já veio dizer que vai apoiar as empresas, vai apoiar os trabalhadores que forem muito afetados pelas tarifas, mas não pode fazê-lo para sempre.
Já tivemos Covid, Exatamente. a dívida pública aumenta. Era o que eu ia dizer. Isso já foi feito pelo Covid, mas também notámos que chegou ali a um certo ponto, meus amigos, também não se pode continuar a fazer isto porque... Pronto. Epá, E, portanto, é importantíssima esta fase de dar tiros certeiros nos outros e não fazemos o mesmo erro que os outros estão a fazer. Não sei se estás a perceber, quer dizer, se faz mal aos americanos as três, então nós estamos exatamente a fazer a mesma coisa. Isto é racional. Não, e depois o pior disto tudo é que quem sofre com isto tudo é o povo. Sim, completamente. Porque os governos andam nestas brincadeiras de eu dou-te 25, tu dás-me outros 25, eu dou-te mais 50 e toma lá... Epá, mas enquanto houver, Jamie, enquanto houver injeção dos governos, não é? Isto agora parece assim um comprimido que não cura. Mas é óbvio que isto não pode continuar assim, porque... Agora não cura, mas agora disfarça a dor. Pois. É um comprimido para as duas, não vai curar nada, não é? E toma lá milhões, lá vai o horário público. O que é o dinheiro que o governo põe cá fora para ajudar, seja quem for? É nosso, somos nós. Exatamente, não existe essa nós coisa. Estamos a pagar tudo. O governo não gera dinheiro, somos nós que pagamos tudo. E, portanto, isto é impossível de sustentar a longo prazo. E, portanto, eu volto a dizer, acho que era importante neste momento focar naquilo que pode fazer mal aos outros, não tarifar aquilo que nos vai fazer mal a nós. Não vamos tarifar tudo o que vem dos Estados Unidos. Não, provavelmente há coisas que vêm dos Estados Unidos que nós vamos continuar a precisar e que não devem ser tarifadas. E depois começar a olhar para o mundo. O mundo não é só os Estados Unidos, ok? Pois. A Europa refez nos últimos 5 ou 6 anos a negociar com a Mercosul, portanto, os Estados da América do Sul, e neste momento penso que fechou agora há pouco tempo um acordo entre blocos, como tem com o Canadá, como os Estados Unidos têm com o Canadá e com o México. Agora repara, aquele mercado não é muito interessante lá de sul-americanos, enfim, é um mercado... Não é, mas se começar a investir, se toda a gente começar a virar e a fazer acordos de não tarifação, de não imposição de regras muito rígidas, se calhar começa-se a tornar um mercado enorme. E ainda hoje estava a ouvir uns peritos, não como eu, a falar sobre tudo isto, em que um deles estava a dizer que os Estados Unidos, já lá vai o tempo em que os Estados Unidos eram realmente aquela superpotência e que dominavam tudo e mais alguma coisa. O mundo está a mudar, as coisas estão a mudar completamente e se isto assim continuar, a adaptação que vai haver por parte dos outros países a nível mundial pode começar a colocar a América de lado e depois a América faz o quê? Vai produzir, fazer tudo, fica só ali aquele bolo? Será que é isso que eles querem também? Eu, no limite, não percebo como isso é bom. Eu também não consigo entender. A tal teoria já defendem que o que ele quer é desvalorizar o dólar e tornar por aí competitivos. Tivemos ali a ver um vídeo em que eles estavam realmente a falar sobre a desvalorização do dólar e que isso é uma estratégia... Para tornar as empresas competitivas no mercado externo, ok? Prontos, mas neste momento a concentração é mercado interno. Nós somos os maiores e a gente aqui vende tudo e não precisa de ninguém. E a consequência de longo prazo disso, eu volto a dizer... A inovação vai acabar, a competição é o único estímulo que faz com que as empresas venham, a concorrência, a competição é o único estímulo que faz com que as empresas sejam altamente produtivas e eficazes naquilo, e eficientes naquilo que fazem. E também há aquela teoria que diz que baixando as taxas, que ele quer baixar as taxas de juros do financiamento que os Estados Unidos têm, porque tem uma dívida imensa e que vai começar a renovar brevemente e, portanto, aí, por via dessas poupanças, ele depois pode colocar esse dinheiro ao serviço dos americanos. Mas a questão é como e quanto. Mas porquê mudar algo e passar o povo americano e, no fundo, o mundo inteiro por esta crise global, quando aquilo que estava a ser feito e que foi feito até agora colocou os Estados Unidos como um papel preponderante no mundo? Sim, não obstante estar numa imensa dívida perante muitos países e tudo mais, mas eu acho que talvez a estratégia que tenha sido tomada neste momento por Trump, pela sua administração, eles querem realmente tentar remendar estes problemas todos, mas o que eu acho é que está a ser feito de uma forma muito drástica e muito séria e acho que não é a forma certa, não é a fórmula certa, mas também não percebo nada disto, só estou aqui para falar um bocadinho. Repara, além da forma drástica, e foi isso que eu fugi um bocadinho hoje ao tema dos números e tal, é qual é o fim e onde é que isso poderá levar. E todas as experiências, olha, Ronald Reagan, a gente falou sobre isso há tempos,
na altura introduziu tarifas ao Japão, houve ali um problema com o Japão, mas disse logo, calma que isto tem que ser, o Ronald Reagan supostamente foi o guru do Partido Conservador nos últimos 40 anos ou qualquer coisa. Exatamente. E que toda a gente achava que ele fez um excelente trabalho. E ele foi um dos que avisou logo, tarifas sim, tem que ser agora, porque o Japão está-se a portar muito mal e não sei o quê, mas calma, as tarifas são altamente lesantes de tudo o que possa acontecer em termos de comércio internacional. Isto não é para manter, isto é a curto prazo. Avisou logo, para não assustar. E aquilo que hoje vês não parece... Não quer dizer que vai acontecer, nós sabemos que de repente tudo muda e não é só com o Trump, mas que o Trump ainda se quer a mais depressa muda, mas aquilo que pode acontecer é que se for para manter, a dor e o mal que vai provocar poderá levar uma geração a ser recuperado. Ou mais. Okay? Ou mais. E eu volto a dizer, o papel que os Estados Unidos têm até na investigação, por exemplo, neste momento há um monte de universidades porque, penso eu, não cumpriram, por exemplo, o critério de terem trans a fazer desporto ou não separaram qualquer coisa em termos sexuais, pumba, cortaram não sei quantos milhões a uma universidade. Eu ouvi e vi uma reportagem, penso que foi na CNN, de um estudante holandês que está nos Estados Unidos, no setor da biotecnologia, e que veio estudar. Portanto, os Estados Unidos eu não vou dizer que são os americanos, tem muita gente, conseguiu atrair nestes últimos 50 anos tudo o que é crânios, ok? Para produzir mudanças significativas, e nós vamos falar de uma mudança a seguir, mudanças significativas nas mais diversas áreas. Mas foi com quê? Foi a investir nas universidades, foi a subsidiar. Esses estudos demoram 3, 4, 5, 10 anos, às vezes, a concluir. Sim. Mas ninguém está no mundo como estão os Estados Unidos. Ninguém está com aquele poder e ninguém produziu tanta informação boa como se produziu nos Estados Unidos. A China acho que está muito atenta a estas questões, tem apostado muito nos últimos anos. Tem apostado bastante, e há quem diga que eles já estão muito à frente, mas eles guardam muita informação para eles próprios e não põem cá fora. E as regras que nós temos nos países ocidentais são muito mais abertas, tem que se provar por A mais B, que é isso que está um bocadinho a mudar, não é? Exato. Isto é assim, tens que provar que é assim. Nos países com ditaduras é assim, acabou. E como toda a gente da mesma maneira acabou. Nos países ocidentais, uma das coisas boas dos países ocidentais é que se tinha que provar. Ou seja, um medicamento não vai para a rua porque alguém produziu e diz isto é bom. Portanto, tem que provar, tem que levar certos anos, tem que ser testado, a ver se fez mal a alguém ou não fez, e só depois é que pode ir a ser comercializado. Portanto, todos estes princípios estão a ser esmagados e estão a ser atirados para o lixo demasiado depressa, como tu disseste. É. A mudança feita de repente, e principalmente hoje em dia em que o mundo é tão globalizado, mudar tudo de repente vai criar constrangimentos nas cadeias de fornecimentos, de produção, e vai trazer custos, e quem vai pagar, como tu disseste, somos todos nós. É a população. Vamos ver se eu não tenho que engolir isto tudo que eu estou a dizer, oxalá o Trump esteja a ver, fica aqui gravado, oxalá o Trump consiga estar num estado de visão adiantadíssimo em relação a todos nós, e que tudo possa correr bem. Mas há N economistas de gabarito, muito, tarifas é muito se ouve aí fora, dizem o contrário disso, não é? Pois, aí é que está. E eu também não sou nenhum guru da economia nem destas questões, mas também gosto de estudá-las e percebo um bocadinho, e ouvindo daqui, ouvindo dali, aquilo que nós estamos a conversar até agora parece fazer sentido. Pois não sei. Olha, e já agora embrulhávamos esta questão das tarifas e Trump e Estados Unidos com algumas pequenas notas. A primeira nota: tudo isto se torna mais grave, no meu ponto de vista, quando há afirmações que são dificilmente comprovadas ou que são, ao contrário, até são contrariadas, não é? Aquela afirmação de que o Canadá estava a explorar os Estados Unidos na questão dos leites e do dairy. Eu tive a oportunidade, ele dizia que era 275% a 300% que as tarifas sobre essas questões estavam a ser aplicadas. Mas isso era só após um certo nível, não é? Mas é um certo nível que neste momento nem sequer a metade está. Acho que nunca chegou lá. Explicando para quem nos está a ouvir, as tarifas aplicam-se depois, por exemplo, de os Estados Unidos terem colocado os respectivos produtos no Canadá acima de um montante X.
Pronto, tem que, por exemplo, colocar 1000 peças destas e a partir das 1000 começam a ser tarifadas. as não é? tarifas As vão. primeiras 1000 não são tarifadas. E o que aconteceu é que nem sequer metade está, e acho que nunca aconteceu, Nunca aconteceu. virem a ser tarifadas porque nunca conseguiram colocar cá mais que mil canecas. E o que eu acho interessante é terem ido buscar esse como exemplo, uma coisa que nunca aconteceu. Pronto, e portanto, isto também assusta um bocadinho, não é? Não é só, o homem, a administração dele pode estar com uma visão excelente, mas depois são estes pequenos pormenores que dizem assim, É tal coisa como tarifar uma ilha com pinguins. Acho que foi Pois, mais ou menos a mesma situação. são essas coisas que fazem pensar que, ups, isto não está a ser feito. E isso às vezes preocupa-me um bocado, porque eles, mais do que ninguém, devem saber que todos nós, ou por exemplo, a mídia americana, vai estar com os olhos mais que em cima de tudo o que eles estão a fazer. Epá, e aquela de colocar tarifas numa ilha de pinguins, epá, não foi uma falha, para mim foi uma falha fenomenal, não é? Ao mesmo tempo. São pequenas, grandes falhas que mostram Pequenas, onde é que está o enormes rigor. falhas. Como esta. Como é que tu dizes? Estamos a ser tarifados, 300%. E depois, não, nunca foste, não estás a ser e só a partir de 1 milhão de Mas peças. já houve N situações deste tipo. Exatamente. Isso é que faz ainda assustar um bocadinho mais, pensar que se calhar as coisas não estão a ser assim tão estrategicamente pensadas e pode haver uma esperança de que, espera aí, isto vai dar certo. Mas eu agora incluía aqui assim a talho de foice, a propósito de um livro que eu li, Psicologia das Massas, e é curioso porque como se conquista as massas é com um discurso simples. Portanto, estamos a falar, as pessoas veem, as pessoas sabem que isto está errado. Não. É um discurso simples, repetido e que tem capacidade de ser contagioso. Ou seja, isto é o que está a ser feito. Tarifas, estamos a ser roubados, tarifas, estamos a ser roubados, vamos ser grandes outra vez, vamos ser muito grandes. Portanto, isto é um discurso repetitivo, é um discurso que tem efeito em termos das pessoas, porque as massas não gostam de pensar. Estamos em grupo, é fácil, uma mensagem qualquer, é isso mesmo, tal. Mas eu já vi montes de vídeos online em que estão a fazer perguntas na rua aos americanos, à pessoa comum que está ali a passear, e na grande parte pensam realmente que as tarifas são colocadas sobre os países e não têm consciência de que o americano do lado da América, não é que tem que estar a pagar essas tarifas, e os efeitos, e quando lhes é explicado isso, dizem, não, é mentira, isso é mentira, isso não é assim. A massa... E vai bater ao que tu estás a dizer, porque o que está a ser vendido, o marketing que está a ser feito, é para que essas pessoas pensem que seja exatamente ao contrário. Eu volto a dizer, esse livro está fantástico, feito por quem sabe, não é? Um psicólogo notável. E realmente tem que ser muito simples a mensagem. As massas querem, aliás, como Hitler fez, como tantos outros líderes fizeram, uma mensagem simples, depois repeti-la, tal, eles vão pagar, portanto, e as massas não pensam. Abstêm-se de pensar, porque é mais fácil, mais cómodo aceitar aquilo que vem, não é? Exato. E depois, facilmente contagioso. Eles estão a pagar... Pronto, isto foi uma à parte em relação a estas coisas do Trump. E queres falar do nosso amigo... Queria falar do Elon Musk, só uma pequena nota, porque parece que houve uma entrevista, aliás, está no YouTube, pode-se ver facilmente, em que ele enfatiza a necessidade, na opinião dele, de criar uma zona exclusiva de tarifas com a Europa. Ou seja, free trade. Estabelecer uma zona. De repente ele aparece a dizer, isto com a Europa dava jeito, acho que fazia sentido nós e a Europa fazermos um acordo, os dois maiores blocos económicos, a China, no meio da China, sim, claro. Sim. Isto aqui ganhávamos todos. Isto é uma martelada na mesa com uma força que não se entende bem, isto é recente, não se entende bem porque esta mudança, se calhar porque ele perdeu muito, não sei. Vamos ver, mas é notório e, portanto, é preciso focar estes pequenos aspectos para pensar que nem tudo está bem no reino do Senhor. A última, republicanos e democratas juntaram-se no Senado para votar contra as tarifas, porque para eles, especialmente ao Canadá, países aliados, não acabaram, aliás, desculpa, eles votaram para acabar, mas acho que tem que passar além do Senado, tem que passar no outro órgão, e agora escapou-se-me, estou a ficar
Pronto, portanto, não é só o Senado pode dizer acabou, não há tarifas, já tem que ser validado pela Câmara. Câmara dos Comuns? Talvez. O que é certo é que eles vieram dizer, juntaram-se, conseguiram ir buscar alguns conservadores para fazer passar e ser aprovada que as tarifas são imposto. Quem cria imposto é o Senado. Ou seja, não pode ser o Presidente a criar impostos e a impor impostos. Tem que ser aprovados pelo Senado. Eles aprovaram essa lei e agora tem que ser reaprovada e parece que não vai ser. O outro órgão não vai aprovar porque é maioritariamente republicano e acabou, fica por aí, mas não deixa de ser uma nota, dizer assim, alto, já houve alguém que saiu da linha, teve coragem para sair da linha. Exato. E dizer. Isto tudo, para a nota final para mim, para dizer que eu ainda não disse e não estou convencido que o Trump não possa ter alguma coisa na gaveta que seja bom. E, portanto, não dizer, o Alexandre está sempre a falar mal do Trump. Não. Fatos. O que a gente traz aqui, fatos. Exato. Vão ser factos que isto passou-se, isto é histórico, a parte das tarifas é toda histórica, está tudo comprovado, discurso de Ronald Reagan, e, portanto, vamos ver. Esperemos que o homem realmente dê a volta a isto. Eu acho que vai haver muita mais notícia e é bom para nós, porque aqui no Contrafatos nós queremos a notícia. Falar de coisas que acontecem no dia a dia. E nós agora vamos mudar um bocadinho de assunto, vamos mudar agora para um bocadinho do entretenimento e para que seja bem claro, o entretenimento no que diz respeito à pessoa que vamos falar, mas estamos a falar aqui de sérias acusações. Estamos a falar de Russell Brand, que foi acusado esta semana de violação e agressão sexual. Não sei se tivesse a oportunidade de ver não isso. Muito, vi as letras grandes só, como se diz, não li muito, né? mas algo que não é inédito, né? Não. E que começa a aparecer muito. E estávamos também a falar, já não sei se foi hoje ou ontem, quando falámos a propósito de porquê, e tu é que vais trazer essas perguntas todas, porque é que aconteceu agora, porque é que não aconteceu na altura, porque é que não reclamaram. Pronto, são perguntas que estão a ser feitas e que ficam no ar porque, pronto, para resumir, esta história foi que ele foi formalmente acusado de múltiplas violações e agressões sexuais e embora este tipo de alegações são realmente muito sensíveis, este caso em particular é mais controverso porque há aqui... Porque ele é o Russell Brand e é uma figura pública e isto está aqui a envolver não só ele, envolve aqui, portanto, ele é uma pessoa que ultimamente tem sido bastante... Fala muito política, fala muito de religião, ele até hoje em dia diz que é muito mais religioso. Tem sido inconveniente, é isso? E tudo mais, mas para claro... algumas... Ele que também anda sempre a rodear-se destas teorias de conspiração e envolvido com celebridades e, enfim, isto já remonta a 20 e mais anos, não é? Portanto, ele que sempre teve um bocadinho envolvido com este tipo de problema. Era jovem, consciente, fazia drogas e todas estas coisas, e então as pessoas agora têm um bocadinho de dificuldade em olhar para ele hoje em dia com 50 e tal anos e dizer, isto é uma pessoa que mudou totalmente, mas será que isso vai tirar o facto que ele fez e que aconteceu anteriormente? Talvez discussão. não. E é isso que está a vir agora ao de cima. Uma discussão ampla, não é? Exatamente. Estás a falar do aspecto de ok, ele fez isto aos 30 anos, se calhar todos nós fizemos muitos disparates aos 30 anos, não estou a dizer destes, eu não fiz destes, mas fizemos e será justo agora, passado 20 anos, ele pagar agora que é um homem diferente? Exato. Ou não será justo? Prontos, é isso que está a vir ao de cima, porque na verdade isto já se passou, estes casos em particular passaram-se há mais de 20 anos, 26 para ser mais exato. Que a gente saiba, se calhar há mais. Exatamente. É? A questão é essa. Mas é que isto não é a primeira vez que ele é acusado portanto, de má conduta sexual e, enfim. Ele teve sempre uma vida muito atribulada neste aspecto, não é? Mas isso é comum. É comum. Ou seja, quer dizer, mais ou menos. Há milhares há montes de artistas e pessoas de setores sociais que não fazem isso e que estão equiparados a ele em termos de posição social, se calhar. Mas estou a dizer, mas começa a ser como um meio artístico, o meio do dinheiro, onde houver dinheiro há um bocadinho
entre aspas, prostituição ou uso sexual de alguma coisa, então começam a aparecer... É porque ele nunca escondeu este facto, é porque ele sempre falou abertamente no vício que teve em drogas e em sexo, e ele inclusivamente até escreveu um livro a falar sobre todos estes problemas. Portanto, isto não é que ele tenha-se escondido e que tenha dito, não, nunca fiz. Não, ele foi escreveu um livro. Escreveu um livro, quer dizer, isto não é nada de novo. Mas nada aconteceu muito sobre as alegações que houveram antigamente, mas em 2023 saiu um documentário em que realmente reuniu ali mais acusações e que fez com que, se dissesse assim, isto onde há fumo há fogo, não é? Vamos investigar, não é? E ainda por cima, porque esta reação foi massiva, não é? Deste documentário, foi global. Os mídias pegaram, obviamente, porque precisam de notícias e de andar a falar mais nas coisas, ao ponto que, inclusivamente, ele que tinha, por exemplo, um canal de YouTube com bastante sucesso e muitos seguidores, e que acabou por ser banido e bloqueado por alegações. Portanto, o que se torna aqui um bocadinho estranho é que, quer dizer, só porque o disco disse aconteceu, agora há logo um ultimato. Estas reviravoltas levaram a que a polícia britânica também abrisse aqui uma investigação oficial sobre o que se tinha passado, sobre estas alegações, e agora ele foi formalmente acusado de violação e de 2 agressões sexuais também. Todas elas há 20 e tal anos, não é? O que é interessante, 4 mulheres, portanto este caso é de 4 mulheres, que vão ir até aos anos de 1999 a 2005. Portanto já estamos a falar de 20 e tal. Anos a 25, 20 a 25. Exatamente. E estas são, ao que tudo indica, as mesmas mulheres, aliás, não são as mesmas mulheres que estiveram relacionadas com esse tal documentário. Portanto, isto aparentemente são outras pessoas. Mas esse documentário também é sobre factos acontecidos há 20 anos, há 25 ou não sabes? Também, mas por coincidência parece que estas 4 senhoras não estão envolvidas nesse documentário. Há mais pessoas. E parece que mais vítimas estão a vir ao de cima. O que leva aqui a questões, não é? Leva aqui a muitas questões. E eu, alto lá, não estou a defendê-lo, não estou a acusá-lo. Sim, estamos a conversar, aqui, exato. Basicamente a trazer os factos. Falar de factos e isto é assim, vamos saber oficialmente no dia 4 de maio, isto é quando vão ser lidas estas acusações do tribunal, e que vai realmente ser decidido se ele vai sair em liberdade sob fiança ou se fica detido até uma próxima audiência. Portanto, é claro, como eu estava a dizer, há 2 lados da questão, há sempre 2 lados da questão. Há quem o defenda, não é? Porque ele está a ser possivelmente silenciado porque está sempre a ir contra o sistema político. Está a ser incómodo. Não é? Está a incomodar muita gente e isto pode ser uma forma de silenciar essa voz, porque ele, não obstante terem cancelado e não sei o quê. Uma maneira estou a ficar gago, silenciar as pessoas tem sido muito trazer ao de cima casos ou de corrupção, dinheiro, quando tu queres atacar alguém. Eu não estou a dizer, não conheço o homenzinho de lado nenhum e não tenho muito conhecimento da história dele, e não estou a dizer que esteja justo ou não, mas o que é certo é que se pega normalmente nestes casos e isto é que vem à baila, isto é que é o tal cancel abaixo, culture, que está a haver muito na América também, de tentar cancelar as pessoas que por alguma razão não estão a falar no mesmo tom de voz que os tais grupos querem que eles falem, não é? Uma questão antes de tu avançares. Sim. É fácil estar deste lado, é mesmo bom. Agora toca a pouco. Agora é a tua vez. Jamie. Aí não se levanta a questão, e também não sei qual é a tua opinião, e não tens que a ter abertamente, mas é para levantar às pessoas. Algo que aconteceu há 20 ou 25 anos, não é muito difícil ser julgado agora, passado 25 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Não é só o ato em si. O ato em si é reprovável. Eu tenho 2 filhas. Evidente. É a última coisa que eu queria era que alguém me dissesse: a sua filha já devia ter disto há muito tempo, não lhe aconteceu nada, e se calhar ela era afetada por 20 anos. Não está em causa, mas assim, como é que se julga atos feitos
em determinados pressupostos, em determinadas condições, em determinados ambientes, com 20, 25, 30 anos. Pois, e agora isso também levanta outra questão, porque na América, aparentemente, casos que tenham mais de 10 anos, acabou. Não podes tocar mais no assunto, já passaram mais de 10 anos, não há nada a fazer. Na Inglaterra é diferente. Portanto, isso já não se dá, e ele está a ser julgado neste momento. Aliás, ele tem acusações nos dois países, mas são completamente diferentes. Ele neste momento está a ser julgado na Inglaterra por alguns destes casos, destas 4 senhoras, e também está a ter outras acusações na América, no qual ele já pediu ao tribunal americano não para cancelar, mas para fazer uma pausa para ver o que é que acontece com estes casos, para depois ele voltar a atenção para as outras acusações. Portanto, obviamente... Que fique claro que para mim não há prazos para este tipo de situações. Okay? Claro, é um crime demasiado grave e, portanto, ele tem que ser penalizado. Mas também acho que deve ser ponderada o desfazamento do tempo. Okay? Também tem que ser, porque é muito difícil provar algo deste género que se passou há 20 e tal anos. Quer tenha-se passado ou não. E eu também estou no teu campo em que eu não estou aqui a pô-lo como inocente, nem a colocá-lo como inocente, mas a verdade é como é que se vai provar a 100% que realmente houve esses casos. Eu julgo que em 25 anos não havia os telemóveis, nós sabemos disso, não havia os telemóveis que há hoje em dia, ou as gravações, ou todas essas coisas que possam realmente provar que foi feito aquilo que ele está a ser acusado. Tu não sei se viste a propósito deste, agora mete a colher, aquele caso do professor universitário de Boaventura, uma pessoa muito conhecida em Portugal e que também agora foi acusado de abordagens sexuais. Já ouvi falar, mas não estou a par exatamente. Mas uma das coisas que ele dizia era que há 30 ou 40 anos era normal, isto é super difícil de perceber. Por exemplo, a minha filha, que é toda para estas áreas e que tem 20 anos, 21, atirávamos já abaixo, ia já contra mim, né? A minha com 20 atirou-me ontem abaixo também. Pronto, exato. Mas é assim, realmente perceber que há 30, estava errado, ok, mas que há 30 ou 40 anos, ele por exemplo tem 60 anos, olha lá o que é, era normal o homem mandar um piropo, em Portugal, este é um caso português, mandar um piropo e tentar levar alguma coisa, porque era seu professor, ou porque é dono disto, ou porque é dono daquilo, não está correto, atenção, volto a dizer. Exato. Mas entender que socialmente isso era aceitável, devia ou não devia ter algum peso no julgamento de um caso de há 30 anos, ou 25, ou lá o que é. Depende, não é? Depende da gravidade da situação. Pois, claro, neste caso em particular, eu acho que, pelo menos pelo que ele está a ser acusado, são acusações graves. Sim. E nesse aspecto, se calhar, antigamente também não estava certo. E como dizes, as coisas passavam, mas não é que se estivesse certo. Não é? Claro que não, as coisas aconteciam, mas não quer dizer que mas aí é a distinção entre o que é um caso grave, como tu dizes, e que parece que foi o deles, e com um caso que nem sei que é lá o tal senhor Boaventura, se também poderá ser ou não, mas eu penso que era mais umas bocas, não sei, uma abordagem que não está correta, não está correta, mas que era socialmente aceitável na altura. Devemos ter isso em consideração ou não? Olha, fica para vocês a pergunta. Mas no caso do Russell, também ainda há aqueles que dizem que ele agora, que está mais virado para ser um homem religioso e cristão e tudo mais, que ele basicamente mudou o estilo de vida completamente para que talvez fosse mais... tivesse aquele ar de inocente e que as pessoas olhassem para ele com olhos de ele afinal não é assim tão má pessoa. Ou foi, mas agora coitadinho já é boa pessoa, não é? Quer dizer, isto agora, e fica aí a questão no ar, vocês se conhecem o Russell Brand e se querem ter assim, dizer-nos aí nos comentários o que é que acham? Acham que ele está inocente? Acham que não está? O que é que acham destas situações do antes e depois, dos 20 anos passarem e tudo mais? Nós, entretanto, vamos chegar aqui com um vídeo muito rápido do que ele já respondeu, isto na plataforma X. Deixou um vídeo a explicar, a dar a sua opinião. Vamos só ouvir e depois vamos avançar. I've always told you guys that when I was young and single, before I had my wife and family, who were just out of shot over there, my beautiful children, I was a fool, man.
I was a fool before I lived in the light of the Lord. I was a drug addict, a sex addict, and an imbecile. But what I never was a rapist. I've never engaged in non-consensual activity. I pray that you can see that by looking in my eyes. I want to thank all of you for your continuing support. And of course, I'm now going to have the opportunity to defend these charges in court, and I'm incredibly grateful for that. In the meantime, you lot, stay free, and we will be continuing to discuss this matter. Praise the Lord. Prontos, e com esta explicação acho que a partir daí cada qual agora dá a sua opinião nos comentários. Acho que ficamos por aí. Exatamente. E passamos de um assunto sério para um assunto que não sei se será sério ou não. É de certeza. Achas? Acho. Prontos, Acho eu que é tenho aqui sério. umas questões que eu coloquei depois de estar a escrever esta história, que acho que são sérias ao mesmo tempo. Isto é sério. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de ciência, meus amigos, e ficção científica ao mesmo tempo, porque isto, no mundo de hoje, já se consegue juntar as coisas. Estamos a falar Subconsciente até. também de lobos, é verdade. É lobo. Lobos extintos, é isso. Não é lobo tinto, não é tinto, é extinto. Extintos. ok. Extintos. Só para ficar claro. Claro, É lobo claro. tinto. Estamos a falar de um lobo que está extinto, ou estava extinto, há cerca de 13 mil anos, mas que agora está de volta. Clique. É o que eles chamam de lobo dire, que é um lobo um bocadinho maior que o habitual, branco, aparentemente, que foi uma das coisas que eles descobriram, que não tinham a certeza, mas que descobriram que afinal é branco, e que os cientistas decidiram trazer de volta ao mundo. É verdade. Uma empresa chamada Colossal conseguiu realmente ressuscitar esta espécie que já não caminhava neste planeta desde a Idade da Pedra. É uma espécie que se tornou famosa naquela série Ia para do dizer isso, Games of Thrones, que eles aparecem lá numas cenas, enfim. Terríveis. Se calhar foi a motivação que eles tiveram para criar isto. E agora, como é que eles fizeram isto? Portanto, os cientistas, aparentemente, segundo eles dizem, não é? Estão... E eu estou em tom de brincadeira, mas isto é verdade. Isto é verídico, podem ir à procura. E isto é um facto. Podem fazer as vossas pesquisas. Há quem diga que não é bem assim, que aquilo só tem... E agora vamos para a questão técnica, Já lá em 1000 vamos. genes são só 30... Exatamente. Tu estás lançado, a não é? notícia diz que estes cientistas utilizaram genes dos lobos cinzentos, não é? Para criar este tipo de lobo. E que fizeram ali uma alteração do ADN e que criaram e conseguiram recriar a parte da ADN deste tal lobo. A 95%, não foi? 99,5%. Que é incrível, sério. Se é realmente o facto que são 99,5%, para mim isso é quase que... Sim, seja 99 ou 95, eu tinha a ideia que era 95, mas não é por aí, é bastante. Não, Seja o produto final, o lobo final, diz que... Não, mas eu estou a dizer em termos de lá do mapa genético, porque... do lobo cinzento? Pois, porque em 5%... Foram buscar 92, acho que se não estou em Por erro. exemplo, 5% do mapa genético... Agora estamos aqui armados em cientistas. Agora somos cientistas também. Se algum cientista desse lado ponha o comentário a chamar-nos nomes... Estão-nos a dizer, estão malucos, não percebem nada daquilo. Mas 5% no mapa genético equivale a muita coisa diferente, Exato. ok? Se calhar no feitio. Talvez... Se calhar bom Talvez. feitio ou mau feitio. Bom, mas o que tudo indica, esta empresa não quer ficar por aqui. Pois. Eles, para além dos lobos, agora estão com vontade de recriar mais animais que já desapareceram, inclusivamente os mamutos e tudo né? mais. E eu vou ir mais longe. Eles não disseram nada, mas se calhar até um dinossauro ou dois, se calhar. E vamos criar assim o novo Jurassic Park. Pronto. E para dizer que já deves ter visto um filme com E estas agora, espécies. eu queria trazer este tema aqui como a parte final do programa para termos aqui umas quantas perguntas, lançarmos aqui umas quantas perguntas e a ti também. Uma das perguntas é: devemos realmente trazer estas espécies que já estão extintas de volta só porque conseguimos? Está certo? Ou deixá-las no tempo delas. A pergunta fica no ar, não sei se quer responder. Qual é a tua opinião? O que é que tu achas? Eu não tenho uma opinião 100% formada, mas eu tenho muito medo de uma coisa,
Quer seja nisso, quer seja nos robôs, nas biotecnologias, etc. Isso é o outro lado da questão. Pois, a mim o que me assusta um bocadinho é que cria-se um dinossauro ou um lobo e vai haver um malandreco, porque há sempre um malandreco que vai utilizar isto para fins, em vez de ser para bons fins, para maus fins. E isso continua, isto não é não acreditar na raça humana, mas é ir à história. E às vezes falta-nos muito e ler a história para ver o que se passou. E eu ainda tenho outra coisa que, na notícia que eu estava aqui, que eu li, diz que parte desta parte de ser possível de recriarem estas espécies novas é porque estão a utilizar inteligência artificial. E isso, para mim, deu-me assim um arrepio um bocadinho, porque... E se a inteligência artificial, quando estiver lá a fazer as modificações da ADN, decide, vou aqui colocar mais um A, um B, um C, e de repente estás à espera que saia um lobo e vai sair, não sei, uma coisa qualquer. Controlada totalmente Pela inteligência artificial. Artificial. Isto agora, a questão que fica no ar cabe-nos a nós, meros homens, estarmos aqui a dizer que somos deuses e que vamos criar o que quisermos. Mas, Jamie, se calhar isto que nós estamos a ter a dúvida agora, embora esta seja mais profunda, se calhar tem-se passado ao longo da ciência desde o começo, ou seja, cada vez que alguém descobre alguma coisa nova, agora isto é um problema, o que este homem foi descobrir, se calhar há 100 anos ou 200 há uma coisa que foi criada e que disseram isso, agora é que vai acabar com isto, acabar com aquilo. E depois as consequências, não é? Porque isto é assim, vai haver consequências ecológicas, porque estas espécies já desapareceram há milhares de anos, qual vai ser a reação? Não, mas aí teriam que ser controladas, Jamie, aí tenho uma opinião firme de que, criar qualquer destas espécies não é libertá-la no meio ambiente. O meio ambiente de hoje não é de há milhões de anos. E, portanto, enfim, tê-las retidas num espaço com condições tudo bem, mas teriam que ser retidas. Aí eu não tenho dúvidas. O que eu sei é que se isto continuar assim, qualquer dia, nós estamos bem, porque o Contrafatos vai conseguir estar aqui durante séculos. Porque mesmo que a gente morra, trazem-nos de volta. Esse é que é o grande problema. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Temos que falar com estes colossals e dizer assim, um Jamie e um Alexandre, uma copiazinha, para estarmos aqui todas as semanas a trazer notícias. É lá se toda a gente agora começa a comentar. Não. Não. Com isso que... Esses dois não. Os dois já chega neste século. Pronto, olha, vamos chegar por aqui, ficam as questões no ar. É verdade. Vocês digam de vossa justiça o que é que acham, se devemos andar aqui armados em deuses e recriar. Só para te contrariar, vou só meter aqui uma coisa de 10 segundos. Toma. Outro livro, O Triunfo dos Porcos. Não sei se há uma vez leste o Não, esse George não. Orwell. Já ouvi, mas não li. Então, a propósito destas questões existenciais, O Triunfo dos Porcos. Muito bem. George Orwell. Leiam esse livro, vocês vão também perceber porque é que eu tenho algumas dúvidas em relação ao homem conseguir levar isto só a bom termo. Fica aí a sugestão do livro. Embora nós aqui sejamos o podcast do Contrafatos, também temos o podcast que é o Papa Livros da Dona Ana, e fica aí a sugestão para a Ana. Portanto, nós passamos a bola de um podcast para outro. Já sabe, se quiser ver todos estes podcasts, vá até o oracatamos.com, tem lá todos estes podcasts, tudo ali organizadinho como deve de ser. Também pode ir até ao nosso YouTube, estão lá todos os vídeos. E é assim, e não paga nada, tudo graça. Está ali, é um espetáculo. Já sabe, nós estamos aqui de volta quase todas as semanas, não é? Tentamos estar aqui todas. Vamos estar aqui todas as semanas, mais que não seja os nossos clones que vêm por aí, não se esqueça. Alexandre, para a semana, tens já alguma ideia do que é que tu vais dizer? É segredo. Pronto. Olha, eu não digo. Tu nos teus meios sociais, vais metendo umas dicas. Nós temos que começar a meter umas colheradas. Já viste o filme? Já. E depois, quando... Por que não? É isso. Se calhar. Meus amigos, isto aqui ou não se aprende nada ou aprende-se muito, não sei. Fica assim. Até para a semana. Fiquem bem. Tchau. Thank you.